Eu sei que o irmão Isaac ainda não me perguntou dos momentos marcantes. Mas já está aí a questão. Mas uma das coisas que me lembro agora, é ridículo mesmo isso. Quando cheguei em Muxara, isso em 2009, na altura, aquilo era uma mata, tá vendo? E aí, Já existia o Chinapec na altura? Não existia. Não existia. E sabe, eu saía de Nampula, da cidade mesmo de Nampula. E já tinha vivido no Maputo. Então quando cheguei, vi aquele capim e aqueles cajueiros, mangueiras. Sabe o que aconteceu comigo? A iniciativa foi minha, ninguém havia me obrigado. Eu mesmo liguei para o diretor que estava naquela altura, conversamos e ele disse que poderia vir para estudar. Recorda-se do nome do diretor? Sim, Ahmad Yusuf, um egípcio. Ok. Mas quando cheguei ali vi aquele capim, acredite, eu chorei. Deitei lágrimas. Já queria voltar? Eu não queria voltar, mas ao mesmo tempo eu estava triste. Já não tinha como, já estava no meio do mar. Não tinha como nem para ir aprender atrás. Eu escondi-me um pouco, fiquei num canto, comecei a chorar. E eu me perguntei, eu vou ficar aqui nessa mata? A questão da beleza do local de ensino também é motivador. É motivador. E pronto. Aquele diretor é muito esperto, é um homem bem formado. Sim, eu não sei como cativar os estudantes. Eu não sei como é que ele descobriu que eu estava triste. Há um aluno que estava a sair para a cidade, aqui na cidade. Ele vinha tratar alguns documentos para viajar para a África do Sul. Então ele disse, sai com ele. Vá com ele para ele conhecer a cidade. Aquilo constituiu um alívio para mim. Viemos até aqui, comecei a ver. A cidade de Pemba é só aquela mata, não tinha outros locais. É verdade. Cheguei aqui na cidade. Agora já é cidade. Eu lembro ali no Osman Yacoub, do jeito que está organizado, aqueles bancos ali. Quando vi aquilo, gostei muito. A maneira como as casas já estão organizadas aqui. Aquilo motivou-me muito. Então, digamos, o local Osman Yacoub também lhe motivou bastante. Talvez será o Sadaqatul Jariya para eles. É verdade, que Allah recompense. Amém. E pronto, fiquei aqui a estudar. Ali, normalmente, eram 3 anos para graduar. A memorização do Corão. Memorização e curso de alim. Ali não havia separação. Todos os alunos ali faziam isso simultaneamente. Ilmo e memorização. Começava pela memorização ou era... Quer dizer, amanheceu, você, primeiro depois do Salatul Fajr, não é? Fazíamos adhkar. A sabah são recordações matinais que o profeta alayhi salatu wassalam ensinou. Então nós éramos obrigados a fazermos diariamente depois do Salatul Fajr. Acredite que quando saí de lá, e eu acho que os meus colegas também são assim, não precisamos de procurar mais aqueles adhkars para memorizarmos. Saímos enquanto memorizamos. Força de hábito. É verdade. Então, depois de adhkar, dos adhkares, era mata-bicho, e entrávamos, ficávamos um tempo na sala do ilmo, do curso de alim, e depois daí íamos na mesquita, sentar ali, memorizar e apresentar. É assim como fazíamos. E os professores eram divididos? Eram divididos, sim. Do conhecimento da teologia, né, islâmica, e os outros no curso de memorização, como, por exemplo, o Sheikh Muhammad Makela, o meu grande estado de memorização. Mashallah. Então, ali, pronto, eu não fiz 3 anos,
eu não fiz 3 anos por causa daquele Daquela conhecimento, bagagem que já aquela, vinha é tendo, verdade, sim. verdade, aquela bagagem que eu trazia. Fui testado no primeiro nível, fiquei só 2 dias. O diretor disse que eu tinha que passar para o segundo nível. Isso me motivou mais uma vez para ficar naquela mata. Não, mas na altura, né? Na altura. Do centro. Agora já é cidade. Mais tarde eu me arrependi, sim, por ser assim. Porque, epá, acredite, 3 anos eu fiz em meses. Em meses. Que fui para o segundo nível, lá fiquei só 2 dias. Ele disse que não, você não é para aqui. Passei para o último, o terceiro ano. Então, no dia de graduação... No último também já tinha alguma bagagem? Sim, até eu ocupei em segundo lugar no dia de graduação. Imagina se eu tivesse começado o primeiro. E a minha graduação ali foi um pouco sentimental para mim, porque eu não tive quase nenhum familiar para assistir. Foi uma surpresa. Eu nem sabia que ia graduar. Assim, me falaram no mesmo dia. Não, você também vai Você tem que graduar. Então recorri a um tio que já faleceu, que vivia em Gingone. Na altura o seu pai ainda estava vivo. Então recorri a ele. Ele fez questão de participar daquela nossa festa de graduação. Chefe, durante esta memorização do Coran, quando entra no centro Moçambique, no Amairi, quantos juzos já tinha? 6. Já tinha 6. Já tinha 6 juzos. Já tinha 6. Então significa que os níveis primeiro e segundo, que foi automaticamente ultrapassando, era já da parte do conhecimento. Do ilmo. Do ilmo. Sim. E não na parte da memorização. Na memorização não tinha nível, não estava organizado dessa maneira. Ali só está no Juse, não sei, 15 Juse, era assim. E onde é que vocês começavam? Qual era a sequência? Era do Juse a ordem decrescente para Juse Amma? Muitos, começávamos da ordem decrescente. De Anas a subir, porque essa é a ordem decrescente. Sim, de fato. A ordem decrescente do Alif Lam Mim para do Alhamdu. Sim, para lá em diante. Tá certo. Então começavam de ordem decrescente, do Juz Amma para isso Juz Alif Lam Mim. E qual foi o Juz um pouco mais difícil que teve para poder memorizar, mais desafiante? Ok, o Juz mais desafiante para mim foi Surat Al-An'am. Juz, aliás, eu logo falei do Sura, mas quando falamos do Surat Al-An'am, o início do Surat Al-An'am, as primeiras 10 páginas ou 11, já estamos a falar do Juzo 7. Juzo 7. Depois é que já vem o Juzo... Não, já estamos a falar do Juzo 7. Quer dizer, o Surat Al-An'am está dividido em 2 Juzos. 7 e 8. Sim. Então, eu... quando graduei, na verdade era antes de terminar o Hifz. Quando graduou a parte do ilmo. Sim, mas a capacidade que eu tinha, mesmo no Hifz, me deram certificado. Então eu comecei, continuei com a memorização por vontade própria. Então eu já estava a ficar cansado. O último sura que eu memorizei foi Surat Al-An'am. Depois de ter terminado as outras partes, voltou para o meio. Então, como foi o último e eu já estava cansado, foi um pouco difícil para mim. Eu estava quase a desistir. Então, para mim foi o Surat Al-An'am. E aliado a essa questão, qual é o surat, o juz que foi fácil de memorizar ou que lhe marca? Que foi fácil de memorizar?
Yeah. Essa pergunta é difícil. Aqueles é difícil porque não, depois deu... não levou muito tempo para ir apresentar e quando apresentou ainda continuou. Porque aqueles surat que você pode, ou juz que você pode apresentar depois de um tempo esquecer-se. Mas os primeiros juzes foram fáceis para mim, os primeiros juzes. Mas seguindo a ordem decrescente. Já falei que nós já apresentávamos isso. Foram fáceis. Depois, cada vez mais a memorização tornava-se fácil. E cada vez mais ia se tornando fácil. Encontrava versículos que já vi nos outros juzes. O meu árabe estava a evoluir. Então, estava sendo fácil. Uma outra questão tem a ver com a aprendizagem em si do próprio Coran. O que acha que tem falhado no nosso dia a dia nessa questão da aprendizagem, do ensino e aprendizagem do Coran? Qual acha que poderia ser o mecanismo viável da qual uma criança poderia seguir no sentido de aprender o quê? Pelo menos o básico do Coran? Mas nós não vamos fugir daquilo que é Sunna. O nosso próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como é que aprendeu o Coran? O Jibril alaihi salam recitava para ele. E mesmo na revisão, Jibril alaihi salam recitava, por sua vez, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitava para ser escutado. Então, essa metodologia é inevitável. Eu tenho visto algumas pessoas tentando fugir dessa regra, mas é assim, o aluno tem que ouvir do seu professor e seguir. O professor também ouvir do seu aluno. Mas também há um problema aí que nós estamos a enfrentar, porque eu também sou um dos muallims, né, no Coran. Iremos para essa questão. É um dos problemas que eu estou a ver. Alguns pais não pressionam seus filhos para fazer o quê? A revisão. A pressão só vem do lado da madraça. Da madraça. De casa não tem. Não tem, porque eu acredito que a pergunta que foi colocada aqui está relacionada às madraças locais. Nós temos, não aqueles centros. Porque os centros já têm algum currículo, já tem uma base sólida, experiência para tal. Então, um dos desafios que os muallimos estão a enfrentar é esse. O muallimo pode fazer esforço na madraça. E se os pais... Em casa não há esta... É verdade, não tem esse hábito de pressionar seus filhos, de obrigar eles a memorizar, a fazerem revisão, não sei o que é. Ele pode não ter êxito. Não tem. Da mesma forma que fazem o acompanhamento para questões da escola. Também tinha que ser assim. Tinha que ser também na questão da madraça. Antigamente era assim, Depois há pais... eu não sei se posso dizer que não tem modos de como falar com os muallimos. Às vezes levam seus filhos na madraça, passam anos só deixam anos, lá e deixam toda a responsabilidade com o muallim. Nem procuram saber o que eles estudam. Depois quando eles veem ali, quando notam que os filhos não estão a ter progresso, não têm modos de como falar com o muallim. Vem falar. Culpa mais a madraça ou o próprio muallim, sem saber que também deve ter alguma coisa por parte do... A criança passa muito tempo em casa. Sim, de fato. Os pais e lá em casa também, se não tiver um acompanhamento de ambos os lados, será um pouco... Você sabe... pode encontrar uma criança que está a estudar madraça, né? Vai à escola de manhã e de tarde vai fazer curso de inglês. Está vendo? Sim. Vai fazer curso de inglês de tarde. Essa mesma criança tem trabalhos da escola. Não tem muito tempo para estudar madraça. Só fim de semana. Se for uma menina, naquele fim de semana que ela há de estudar,
há de estudar só 1 hora de tempo ou 30 minutos, depois há de pedir, eu tenho que ir cozinhar. Tenho que ir cozinhar. Até eu já perguntei a uma das alunas se alguma vez fez isso na escola. Pediu o professor para ir cozinhar. Então isso mostra... esse mesmo pai, esse pai que há de ter uma filha ou um filho assim, como é que ele há de vir cobrar o muallim se o filho não tem progresso? Só dão este acompanhamento, uma ajuda na questão de quando se trata mais só da escola, mas quando se trata da madraça, ele não se dá o tempo de poder isso, ou de poder ajudar o seu filho nessa vida. Então nós podemos traçar um bom currículo, podemos fazer esforço. Ter boas escolas islâmicas, madraças, bom currículo, bons muallimos. Enquanto não existir esse esforço por parte dos pais, vai tornar difícil termos do lado dos pais também. Então, já começou a falar, mas podemos aí deixar o que tem feito no seu dia a dia? Face ao Dawa. A esta aprendizagem que teve, tanto da parte do Hifd, assim como a parte do ilmo. Então, o que tem feito? Eu tenho uma madraça caseira. Aonde isso? Na minha casa mesmo. Sim. De Hifd. Em que bairro? Bairro de Ngonani. Mas recente, a madraça. Abri recentemente. Não tem 1 ano ainda, só tem alguns meses. Sim, mas antes já dava aulas noutras madraças? Noutras madraças. Das mesquitas ou também das mesquitas, mesmo madraças. Mas eu estou a falar exatamente do Hifz. Então o meu objetivo ali é de transmitir essa parte do quê? De Hifz, né? Eu faço mais esforço nessa parte do quê? De memorização. Estou lá, conto lá com a ajuda de alguns irmãos que estão comigo, como o Sheikh Enkad, é um dos professores que está lá comigo, o Muallim Jabir, é um dos professores que está lá comigo, e alhamdulillah estamos a notar algum progresso. E ensinamos outras coisas, mas estamos mais focalizados na memorização. E quando não tenho programa de dawa, enquanto aparecerem as crianças da madraça, os alunos, estou ali a ensinar eu também. Estou ali a ensinar. Mas também ensinar também o Coran. O Coran e mais outras coisas. E tenho dado palestras, aulas em formas de palestras em algumas mesquitas, como, por exemplo, África Muslim, todos os sábados, depois do Salat al-Maghrib. Mas programa de Tawhid. Sim, mas é Omar no Khattab. É conhecido por mais. É verdade. África Muslim, mas é isso. Sim. É Omar. Na mesquita Cuba, tenho lá aulas, né? Dou aulas de Tawhid e... No Masjid de Cuba. No Masjid de Cuba. De Tawhid e Fiqh. Quem quer aprender Tawhid e Fiqh consigo, que venha no Masjid de Cuba. Bem, uma coisa tem que ficar clara aqui. Eu ensino segundo o meu conhecimento, segundo o meu nível. Quando eu digo que ensino lá Tawhid e Fiqh... Não, tem que existir algum currículo, algum livro específico que é dado. Então, é isso que está sendo ensinado. Não significa que quando você tem uma escola onde ensina uma certa coisa que é tudo que você vai aprender lá, daquela área. Mas se você quer aprender um pouco sobre isso, de Fiqh e Tawhid, é no Masjid de Cuba com Sheikh Alfan. Estou lá com o irmão, o Daia Abdurrahman Abrir. Estou com ele. Ele tem ajudado também bastante nessas aulas. Às vezes
nós sentamos juntos ali à frente. Mashallah. Eu falo, explico, quando fico cansado, ele também começa a explicar. Deve ser muito interessante ter esse tipo de... Assim estamos a pensar em dividir os dias, com ele. E tenho dado aulas também em forma de palestra na mesquita. E aí eu não me lembro do nome daquela mesquita, é um nome um pouco difícil, mas é a zona de Nanhomane. Zona de Nanhomane. Para quem vai para o escritório, para quem desce depois do escritório, à direita. Então, nas quintas-feiras, todas as quintas, a partir das 8 até... Tem um tema específico que é isso? Como estou com mulheres ali. Primeiro, ensinei um pouco de Tawhid. Depois, achei oportuno ensiná-las a biografia das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Por que achou oportuno ensinar as mulheres a biografia das esposas? Porque a mulher muçulmana, ela deve conhecer quais são as mulheres que ela deve tomar como exemplo. A perceber, não é? Então, isso falta muito na nossa sociedade. É normal você encontrar uma mulher muçulmana, uma irmã muçulmana, até que usa hijab, mas ela não conhece a história das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, as histórias de algumas sahabiyates, para tomar elas como exemplo. Então, o que ela há de fazer? Há de começar a levar o exemplo de mulheres que não merecem, só porque são famosas, não sei o quê. Então, é daí que surgiu-me essa ideia, daí que apareceu-me essa ideia. Então, parece que já estou a terminar com esse programa. Lembro que na última aula estávamos a falar de uma das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que alguns alimos consideram que ela foi uma das últimas. Eu sei que vai perguntar quem é, mas prefiro não. Prefiro não falar aqui, porque eu disse que alguns consideram isso. Alguns consideram, mas nós gostaríamos, ficamos curiosos em saber qual é essa. É a nossa mãe Maimunatu bintul Harith. Em resumo, qual é o ensinamento que tenta transmitir por parte desse programa? Sim. É o modo de como é que ela se comportava diante de vários desafios da vida. Sim, é muito mais para isso. Por exemplo, nós temos mulheres que são comerciantes. E como lidar com o comércio. Sim, como lidar com o comércio e como se comportar com o seu esposo. Nós temos a nossa mãe Khadija, bint Khuwailid, que também foi comerciante, mas nunca desrespeitou o seu esposo. Sim, por causa do seu poder econômico. Muitas das vezes tem aquela questão de que eu tenho tudo, não dependo do homem, então eu posso fazer e desfazer. Muitas mulheres hoje em dia estão a fazer medicina, estão muito apostadas na medicina. Sim, de facto. É bom, claro, precisamos de... E algumas delas, o fato de fazer esse curso, desrespeitam seus maridos. Até outras pedem divórcio desnecessariamente, mas nós temos a nossa mãe Aisha, radiyallahu anha, que tendia... Mas o problema é que não é a medicina, o problema é que é a má percepção delas. Então nós queremos fazer perceber... Medicina, assim como pode ser outros tipos de cursos. Estamos a dizer que a nossa mãe Aisha, radiyallahu anha, ela entendia muito dessa área. Da medicina. Sim, segundo o tempo dela, não? Ela entendia muito, mas nunca desrespeitou o seu tanto quanto a Khadija do Khuwailid, que era a esposa do profeta, comerciante, tinha um poder econômico
E nunca teve esse tipo de atitudes. Sim. Então, dou o mesmo programa. Tem dado o mesmo programa noutras mesquitas? Nas outras mesquitas, como no posto administrativo de Miese. Tem uma no mesquita distrito ali. de Metuja, Miese. Sim. Ah. Ali Então é você Miese. tem ido mais lá? Tenho ido lá todas as quartas. Assim hoje terei que ir lá, inshallah. Inshallah. Então dou o mesmo programa. Para as mulheres para também. as mulheres. Mas já estamos no fim também. Sim. Já estamos no fim também. E Metuja. Metuja já estou a começar. Na sede? Sim, Metuja eu comecei com o fiqh. Um pouco do fiqh a pedido delas. Então depois... O fiqh é mais a questão da purificação. Sim.